Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Meus irmãos e irmãs aqui presentes, aos que nos acompanham através das mídias sociais, nosso Senhor entra hoje em Jerusalém para sofrer sua paixão e fazer sua Páscoa deste mundo para o Pai. Jerusalém é a cidade do Messias. Nele deveria manifestar-se o reino de Deus. E o Senhor Jesus, ao entrar em sua cidade de modo solene, como agora o fizemos, ele realiza a esperança de Israel. Por isso o povo grita: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. Hoje, com estes ramos que nós trazemos às mãos, nós também fazemos não uma lembrança, nem muito menos uma recordação, mas nós fazemos solene memória, porque fazer memória é atualizar no hoje da nossa existência aquilo que aconteceu há mais de 2025 anos. Por isso hoje nós fazemos solene memória deste acontecimento e proclamamos com nossos cânticos que Jesus é o Messias, o prometido. Mas este Messias, conforme nos revelam as leituras tanto do livro do profeta Isaías, quanto de São Paulo, escrevendo aos Filipenses, na segunda leitura, este Messias, ele não vem como rei potente, montado no majestoso cavalo de guerra, que era o símbolo da força e do poder. Jesus vem num jumento, usado pelos servos nos seus duros trabalhos. Ele vem como manso e humilde servo, e aqui está o escândalo que Israel não suporta. Eles esperavam um rei potente e Deus envia um servo humilde e frágil. A lógica de Deus sempre será diferente da nossa lógica. E misteriosamente, Israel não compreende e refuta Jesus. E nós, que hoje aqui estamos, será que nós compreendemos de verdade esta lógica de Deus? Porque hoje, seguir o Cristo em procissão, como agora fizemos, é dizer que nós estamos também dispostos a aceitá-lo como Messias, que não tem uma cadeira como trono. Nós estamos dispostos a aceitar como Messias aquele que tem como trono a cruz e que tem como coroa os espinhos. É a lógica de Deus. E segui-lo é comprometer-se a segui-lo também pela vida. Caso contrário, e eu costumo dizer isso todos os anos e talvez até vocês já se lembrem desta frase. Caso contrário, a liturgia de hoje, se assim não o for, se não nos comprometermos a segui-lo também em nossa vida e a aceitá-lo, tendo como trono a cruz e como coroa os espinhos, essa nossa liturgia, ela não passará de um teatro vazio. Por isso, meus irmãos, vamos com Jesus e aclamemos Jesus. E quando na vida a cruz vier, e ela nos vem todos os dias, quando a dor vier, e ela chega também todos os dias, quando os espinhos vierem, que nós tomemos nas mãos os ramos que levaremos hoje para as nossas casas e recordemos que aqui hoje, com estes ramos nas mãos,
nós estamos nos comprometendo a seguir Cristo até a morte de cruz, para chegarmos com Ele à Páscoa da ressurreição. O mistério que hoje nós estamos celebrando, a paixão e morte do Senhor, e por isso este domingo é chamado Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, e vamos celebrar de modo mais pausado e contemplativo, nestes dias da grande semana, e de uma forma muito especial, da quinta-feira até o domingo. Ele foi resumido de modo admirável na segunda leitura de hoje. O Filho, sendo Deus, tomou a forma de servo e se fez obediente ao Pai por nós até a morte de cruz. E o Pai o exaltou e deu-lhe um nome acima de todo nome para a nossa salvação. Eis o mistério, eis a salvação que nos foi dada. Mas isso custou ao Senhor. É sempre assim. E eu dizia também aqui na liturgia do ano passado, os nossos ideais, eles são bonitos, mas colocá-los na vida, colocar os nossos ideais na carne da nossa existência, requer de nós renúncia e algumas vezes lágrimas e sangue. E o Filho, para nos salvar, ele teve que aprender ou voltar a aprender como um discípulo. Ele teve que oferecer as costas aos verdugos e oferecer o seu rosto às bofetadas. Que ideal tão alto e que caminho tão baixo, utilizado por Deus aos nossos olhos humanos. E por que não dizer, que ideal tão sublime e que meios tão trágicos Deus se utilizou para nos dar a salvação. Foi assim com Jesus, é assim conosco. Porque é, meus irmãos, na dor da carne e da vida, que o Senhor nos convida a participar da sua cruz e caminhar com Ele para a ressurreição. Mas é necessário também dizer que, infelizmente, nós e muitos cristãos espalhados pelo mundo inteiro, que hoje estamos aqui sentados à mesa com Ele, tantas vezes o deixamos de lado. Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. São as palavras de Jesus. É para nós estas palavras. Não são mais para aqueles que estavam com eles há 2025 anos. O evangelho de hoje é para nós. Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. Comemos o seu pão ao redor deste altar sagrado, mas o abandonamos na hora da cruz. E Jesus diz, esta noite vós ficareis decepcionados por minha causa. É para nós também estas palavras. Que pena, porque nós queríamos um Messias fácil. Nós queríamos um Messias que nos protegesse dos sofrimentos da vida. Nós queríamos um Messias que fosse bonzinho para este mundo atual, mas não. Esse Messias, Jesus, ele prefere morrer a matar. Esse Messias, ele exige que nós o sigamos radicalmente. E esse mesmo Messias, a quem hoje nós aclamamos com os ramos nas mãos, ele nos convida a receber a mesma rejeição que ele recebe do mundo. E aí é para quem tem coragem. Minha alma está triste até a morte, diz Jesus. Ficai aqui e vigiai comigo.
será que ficaremos de fato ao longo desta semana? Ou faremos desta semana mais um mero feriado? Nós, meus irmãos, que nos preparamos para celebrar estes dias sagrados, não nos acovardemos, não reneguemos o nosso Senhor e não o deixemos padecer sozinho, crucificado por um mundo cada vez mais infiel e ateu, um mundo que denigre o nome de Cristo e de um mundo que denigre não somente o nome de Cristo, mas de sua igreja santa e católica. Cuidemos, porque não é fácil e não será fácil a luta. A luta está cada vez mais difícil. Nós estamos no mundo todos os dias lutando contra aqueles que tentam calar a voz de Jesus, como tentaram calar a sua voz há mais de 2025 anos. E hoje somos nós quem temos a responsabilidade de defender o Evangelho e o nome de nosso Senhor. Caso contrário, seremos outros Pilatos, como no Evangelho de hoje, porque é mais fácil lavar as mãos e dizer: não sou responsável pelo sangue deste homem, do que assumir a cruz de Jesus e aquilo que pede a nossa igreja. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação, diz Jesus, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que nos sustente a força daquele que por nós se fez fraco, que nos socorra a intercessão daquele que rezou por Pedro, para que a fé de Pedro não desfalecesse, e mesmo assim a fé de Pedro desfaleceu. E se, meus irmãos, como Pedro, nós cairmos, que ao menos nós tenhamos a humildade de nos arrepender e de, como ele, chorar. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, é preciso recordar isso hoje, ela foi bastante efêmera para muitos. Os ramos verdes murcharam rapidamente. O hosana entusiástico transformou-se 5 dias mais tarde, contem, 5 dias, sexta-feira próxima. O hosana entusiástico transformou-se 5 dias mais tarde num grito furioso: crucifica-o. Por que foi tão brusca a mudança? Por que tanta inconsistência? Hoje, hosana ao filho de Davi, e 5 dias mais tarde, crucifica-o. Essa inconstância, ela acontece também se não tivermos o devido cuidado na nossa vida. Quantos que se dizem cristãos, na próxima sexta-feira, também estarão gritando: crucifica-o. E São Bernardo, ele comenta como eram diferentes umas vozes e outras. Fora, fora, crucifica-o. E bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Como são, meus irmãos, diferentes as vozes que agora o aclamam Rei de Israel, e dentro de poucos dias dirão: não temos outro rei além de César. Como são diferentes os ramos verdes e a cruz, as flores e os espinhos. Àquele a quem antes estendiam as próprias vestes, pouco a pouco o despojam das suas e lançam a sorte sobre elas. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, por isso eu dizia no início, para que esta liturgia ela não se transforme num teatro vazio, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém pede-nos coerência e perseverança.
aprofundando, pedindo de nós aprofundamento da nossa fidelidade, para que os nossos propósitos não sejam luz que brilha momentaneamente e logo se apaga. Muito dentro do nosso coração há profundos contrastes. Somos capazes do pior e do melhor. Isso aconteceu com Judas. Se queremos ter em nós a vida divina, triunfar com Cristo, temos de ser constantes e matar pela penitência o que nos afasta de Deus e nos impede de acompanhar o Senhor até a cruz. O preço que Cristo pagou pelo nosso resgate foi a sua própria vida. O calor que suportamos, o jejum que fazemos, isso é muito pouco, porque o preço que Cristo pagou pelo nosso resgate foi a sua própria vida. Mostrou-nos assim a gravidade do nosso pecado e o valor da nossa salvação eterna. Cristo chegou até esse ponto por nós. Isso nos bastava. Cristo chegou a esse ponto por nós. Ele não se contentou apenas em fazer um de nós, mas ele quis dar a sua vida em resgate. De verdade, ele nos amou até o fim. Portanto, meus irmãos, aproveitemos esta semana maior, aproveitemos esta Semana Santa para meditarmos nos exemplos preciosos deixados por Jesus e levemos a sério seus vários ensinamentos para a nossa vida. Maria Santíssima também está em Jerusalém, perto do seu filho, para celebrar a Páscoa, a última Páscoa judaica e a primeira Páscoa em que o seu filho é o sacerdote e a vítima. Não nos separemos dela, soframos com ela. Nossa Senhora ensina-nos-á a ser constantes, a lutar até o pormenor, a crescer continuamente no amor pelo seu Filho amado. Permaneçamos ao lado da nossa mãe sofredora, para contemplarmos com ela a paixão, a morte e a ressurreição do seu Filho. Não encontraremos lugar mais privilegiado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.